Se um jornalista recebe de uma fonte anônima um conteúdo suspeito de interesse público que pode ou não ter sido adquirido por hackers e ainda assim ele publica esse conteúdo, esse jornalista é tão criminoso quanto o hacker? Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Felipe Pregunce e esse é o Não É Bem Assim. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha com todo mundo. A cada semana a gente traz um tema novo para debater aqui no canal. E o tema de hoje, se você não esteve em Marte nos últimos 2 meses, provavelmente você ouviu falar sobre a Vaza Jato. Como ficou conhecido o conjunto de matérias publicadas pelo site The Intercept. O então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, virou figura central nos escândalos da Vaza Jato. Essas matérias se baseiam em conversas que supostamente teriam acontecido no aplicativo Telegram entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato em Curitiba. Dentro do teor dessas mensagens, a gente consegue ver Sérgio Moro indicando uma testemunha, cobrando novas diligências do Ministério Público Federal, dizendo que precisavam de mais operações e critica a postura da defesa de Lula após um depoimento em Curitiba. Todos esses diálogos levariam à suspeição de Moro em todos os casos que já foram analisados pela Lava Jato. Um fato engraçado, ou pelo menos peculiar nessa situação toda, é que nem Sérgio Moro e nem os procuradores da Lava Jato em Curitiba negam veementemente o conteúdo dessas mensagens. Sérgio Moro diz que não lembra das mensagens porque deixou o Telegram em 2017. Mas ele também diz que se essas mensagens foram enviadas por ele, elas podem ter sido adulteradas. E se de fato elas foram enviadas por ele, sem essas adulterações, são mensagens que não tem nada demais. São conversas triviais entre as partes. Aí a gente não sabe se ele não mandou, se ele não lembra, ou se ele não lembra, ele não fez. Outra narrativa muito forte para Sérgio Moro é que ele sempre diz que esse conteúdo foi um conteúdo adquirido por hackers que de forma criminosa invadiram o celular dele e dos procuradores e divulgaram para o Intercept, que ele sempre dá a entender de uma forma que em conluio, participando um junto com o outro, conseguiram isso para tentar desmoralizar o cargo dele e o atual presidente. Sinceramente, como é que eu vou afirmar a autenticidade dessas mensagens que envolviam supostos procuradores? O site sequer consegue identificar quem são direito, uma hora diz que é um, outra hora diz que é outro, né? E o que eu vi ali, se é que aquilo é verdade, tem procuradores ali que nem atuaram no Lava Jato. O principal suspeito é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações, né? Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam. Resumindo essa história, a gente vem para a grande questão. Quem divulgou essas mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Se a gente for falar jornalisticamente, pouco importa. E de nada tem irregularidade nas publicações desses conteúdos feitos pelo jornalista. Mas você sabe por que não importa? Porque é assegurado pela Constituição Federal o sigilo da fonte para jornalistas. Na Constituição, no artigo 5º, no inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. É dever do jornalista checar as informações, ver a veracidade de todos aqueles fatos que ele vai precisar provar e, vendo que é de interesse público da sociedade, ele tem que publicar a matéria. O jornalismo mais importante nas últimas décadas foi baseado nas informações e documentos que às vezes foi roubado pela fonte. E todas as coisas que estamos fazendo com esse material e esse arquivo é com só um motivo: para informar o público e para fortalecer, não enfraquecer, a luta contra a corrupção. E algumas pessoas perguntam por que do sigilo da fonte. E é importante a gente se deter em alguns casos para entender que a fonte delatada na situação é sempre alguém muito grande, uma empresa muito importante, um grande grupo econômico, alguém de um cargo muito importante dentro do governo ou até na esfera privada. E a forma de você ser sigilo como fonte, você ter o seu sigilo preservado como fonte, é se manter seguro e se manter vivo
porque a gente sabe que muita coisa acontece com muita gente que delata as coisas por aí. Em suma, a ideia é manter-se vivo sem represália das denúncias feitas a essas grandes pessoas ou grandes corporações. A fonte nunca é importante. O principal de cada matéria é a veracidade dela, a comprovação de checagem e o que ela traz como documental. Então, qualquer jornalista que publicar qualquer conteúdo obtido por uma fonte anônima não precisa se explicar, não é criminoso e muito menos está agindo contra as normas ou as leis do país, no nosso caso, o Brasil. Vários casos famosos estão na mídia e a gente poderia citar, mas 3 deles são principais quando a gente fala sobre fonte anônima e escândalos. Um dos casos mais famosos é o caso de Watergate, que derrubou o presidente Nixon em 1974. Durante muito tempo, ninguém sabia do sigilo da fonte. Ela só era chamada de garganta profunda. E durante 30 anos ele se manteve em sigilo. Só foram descobrir quem era essa pessoa 30 anos depois, logo após a sua morte, e ficou sabido que era uma pessoa interna, de dentro da parte da inteligência do governo americano. Mais exatamente, William Mark Felt foi vice-presidente do FBI e a fonte em sigilo dos jornalistas do jornal The Washington Post, onde foram publicadas matérias que levaram à queda do presidente Nixon. Os jornalistas do caso, Bob Woodward e Carl Bernstein, nunca falaram sobre sua fonte. Já no caso Wikileaks, que é um dos casos muito famosos, principalmente na parte dos vídeos que mostram os jornalistas da agência Reuters sendo mortos por engano, foi um grande escândalo internacional. E por muito tempo também não sabia quem era essa fonte. Especulava-se também que eram fatos feitos por hackers. E tempos depois, todo mundo teve acesso a Chelsea Manning, que era da inteligência do exército americano, que disse que ela que divulgou não só esses vídeos, mas também boa parte dos documentos da guerra do Iraque. Chelsea foi presa em 2010 após vazar mais de 70 mil documentos sobre o exército americano. Ela foi solta 7 anos depois, após o presidente Barack Obama conceder o perdão para ela, 3 dias antes de deixar o cargo na Casa Branca. Ainda a gente falando sobre o Glenn Greenwald, a gente não pode deixar de falar do caso do Snowden. Né? O Glenn, todo mundo sabe, tem o documentário Citizen4, vocês podem entender perfeitamente como acontece essas questões da fonte anônima. Um documentário premiadíssimo, o Glenn ganhou o Oscar junto com outra jornalista e a gente consegue entender um pouco melhor essa situação. E aí o que acontece? No caso do Edward Snowden também foi da mesma forma. Eles chegaram até o Glenn começou a divulgar essas mensagens, ninguém sabia quem era a fonte e 10, 12 dias depois o Edward Snowden decidiu que poderiam divulgar que era ele quem estava fazendo isso. Então assim, a gente pega 3 casos, 2 deles que todo mundo achava que poderiam ser hackers que tiveram acesso a isso, e na verdade não, eram pessoas que estavam bem próximas daquele círculo que divulgaram essas informações. Isso é muito recorrente em todos os casos, a gente poderia listar aqui mais 5, e na maioria deles são sempre pessoas do entorno que acabam vazando essas mensagens, seja ela por insatisfação, por não concordar com aquelas políticas que as pessoas estão aderindo. Então é muito importante a gente acompanhar daqui para frente, porque ainda tem muita coisa a vir. Segundo o The Intercept, nem 1% do que eles têm ainda foram divulgados, mas é importante a gente aguardar tudo isso com muita cautela e olho aberto, de olho na fake news, para a gente não passar vergonha compartilhando coisa idiota na internet. Checagem é fundamental, qualquer um pode fazer. Você tem que verificar qual é o nome do site, ver se o nome dele não parece muito o nome de um outro jornal grande, de grande veículo e grande mídia. Na maioria das vezes ele tem um layout muito desajustado e as mensagens são todas de uma linguagem que você jamais vai ver dentro de um jornal. Espero que eu tenha explicado um pouquinho sobre a fonte para a gente conseguir entender. E na semana que vem a gente fala sobre um outro assunto. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo e eu encontro vocês na semana que vem. Até lá!